Olá, seja bem-vindo. Sou o professor Sérgio Sarquis, professor de Matemática e Raciocínio Lógico. Dando continuidade ao nosso curso de exercícios, vamos resolver mais algumas questões da banca CESP. A primeira questão da aula de hoje diz assim: o setor de gestão de pessoas de determinada empresa realiza regularmente a análise de pedidos de férias e licenças dos seus funcionários. Os pedidos são feitos em processos em que o funcionário solicita apenas férias, apenas licença ou ambos, férias e licença. Em determinado dia, 30 processos foram analisados, nos quais constavam 15 pedidos de férias e 23 pedidos de licença. Com base nessa situação hipotética, julgue o item que se segue. Se 2 desses processos forem aleatoriamente escolhidos para uma auditoria, então a quantidade de pares de processos possíveis será superior a 400. Certo ou errado? Muito bem. O que nós temos que pensar é o seguinte: existe um total de 30 processos. Então vamos registrar aqui, ó. Nós temos aqui um total de 30 processos. Isso é o que o texto me diz. Muito bem. E desses 30 processos, nós vamos escolher de forma aleatória, isso é muito importante, de forma aleatoriamente, nós vamos pegar esses processos e vamos, de forma aleatória, escolher 2. Então pode ser processo número 1 com o processo número 2, pode ser o processo número 3 e o processo 7, pode ser o processo de número 30 e o processo 28, enfim, você tem um grupo de 30 processos para você escolher 2. Ele quer saber de quantas maneiras possíveis você pode fazer isso. Então o que nós temos que pensar é o seguinte: se eu tenho 30 e vou escolher 2, a ordem dessa escolha não interessa, a ordem da escolha não importa. Por quê? Se eu escolher, por exemplo, vamos colocar situações aqui, ó. Eu escolho o processo número 2 e o processo número 4. Muito bem. Se eu trocar a posição, continua sendo a mesma sequência. Continua sendo o mesmo grupo de processos, o processo 2 e o processo 4. Ou seja, nós estamos diante de um problema onde a ordem dos processos não altera o resultado. E quando nós trabalhamos com situações, agrupamentos desse tipo, nós temos um exemplo claro de combinação. Processo 2 e processo 4 é o mesmo grupo que processo 4 e processo 2. A ordem dos processos não altera o agrupamento. Então esse é um problema de combinação, onde você tem 30 processos e vai escolher 2. Então nós dizemos ser uma combinação de 30 processos escolhidos 2 a 2. Bom, existe uma fórmula matemática para resolver isso. E nas minhas aulas eu ensino que existe uma regrinha prática que permite que você faça a conta sem recorrer ao uso da fórmula, que seria basicamente o seguinte: você coloca aqui um traço de fração, na parte de baixo da fração, no denominador dessa fração, você vai colocar esse mesmo número aqui, ó. Você vai colocar esse número 2. Já que aqui é 2, é 2. Mas você coloca ele em forma de fatorial. E na parte de cima, você vai descer 2 casas a partir do número 30. Então, começando pelo 30, é a primeira casa. Como eu tenho que descer 2, eu desço mais uma. 29. Então, isso aqui nada mais é do que o 30 vezes o 29, tudo dividido pelo fatorial de 2, que é 2.
Ora, se nós simplificarmos o 2 com o 30, aqui vai dar 15. E 15 vezes o 29 vai me dar 435. Isso quer dizer, então, que num grupo de 30 processos, se eu for retirar 2, eu tenho 435 maneiras diferentes de fazer isso. O problema fala em a quantidade de pares de processos possíveis será superior a 400. De fato, é superior a 400, porque 435 é maior do que 400 que ele nos ofertou. Portanto, essa afirmação está correta. Perfeito? Então é um problema sobre análise combinatória. Eu tenho 30 processos para escolher 2. Como a ordem dos processos não interfere no resultado, é um problema de combinação. Apenas lembrando que a combinação tem uma fórmula matemática que diz assim: combinação de n elementos escolhidos ou tomados P a P. Aí você coloca assim: fatorial de n sobre fatorial de n menos P com fatorial de P. Fatorial de n menos P com fatorial de P. Por exemplo, nesse meu exercício, a combinação de 30, 2 a 2, pela fórmula matemática, seria assim calculada: fatorial de 30 sobre o fatorial de 30 menos 2 com o fatorial de 2. Aí seria algo do tipo fatorial de 30 sobre fatorial de 28 com fatorial de 2. O fatorial de 30 ele pode descer até o fatorial de 28. Ele é 30 vezes 29 vezes 28. Como eu vou parar no 28, eu coloco o símbolo de fatorial. Fatorial de 28 sobre fatorial de 2. O fatorial de 28 de cima eu posso cancelar com o fatorial de 28 de baixo. E aí cai nessa fórmula prática que eu falei aqui, ó, 30 vezes 29 sobre 2. Claro que tem que dar o mesmo resultado, né, gente? Só que eu faço de uma maneira um pouco mais prática no que diz respeito à aplicação da fórmula. Vai dar, evidentemente, que os mesmos 435. Ok? Então, eu tenho 30 processos, quero escolher 2. A ordem dos processos não interfere no resultado. É um problema de combinação. Vamos para a nossa próxima questão. No dia 1º de janeiro de 2019, uma nova secretária foi criada, ou uma secretaria foi criada em um certo tribunal, a fim de receber todos os processos a serem protocolados nessa instituição. Durante o mês de janeiro de 2019, 10 processos foram protocolados nessa secretaria. A partir de então, a quantidade mensal de processos protocolados na secretaria durante esse ano formou uma progressão geométrica. De razão igual a 2. Muito bem. Nessa situação hipotética, a quantidade de processos protocolados nessa secretaria durante os meses de junho e julho de 2019 foi igual a. Muito bem. Então nós estamos diante de um problema que trabalha com as chamadas sequências lógicas, mais especificamente falando sobre a progressão geométrica. Vamos relembrar uma coisinha. Quando nós trabalhamos com progressão geométrica, nós temos sempre uma sequência de termos. Então nós vamos ter o primeiro termo, vamos ter um segundo termo, um terceiro, um quarto, um quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono e assim sucessivamente. Muito bem.
Na prática, nós representamos assim: primeiro termo, segundo termo, terceiro termo, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono e assim sucessivamente. O nosso exercício fala que tudo começou no mês de janeiro. Então nós temos aqui janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto e setembro. Coloquei 9 meses ali, mas talvez não haja necessidade de tudo isso. Muito bem. Ele coloca que no mês de janeiro foram protocolados 10 processos. Então, no mês de janeiro eu começo com o valor 10. E que essa sequência é uma progressão geométrica de razão 2. Então eu paro e penso assim: progressão geométrica de razão 2, a progressão geométrica ela é multiplicativa. Ou seja, partindo do primeiro termo, eu começo a multiplicar sempre por 2. Portanto, no mês de fevereiro foram protocolados 10 vezes 2, 20. E assim nós fazemos sucessivamente, sempre multiplicando por 2. Essa é a característica da progressão geométrica. Ela vai sempre crescer de forma multiplicativa. Você vai sempre multiplicar por o mesmo valor. E esse valor é denominado de razão da progressão. Então você vai multiplicando por 2, aqui vai dar 320. Novamente multiplicando por 2, nós vamos encontrar 640. E assim sucessivamente. Nós vamos parar aqui, porque o problema pede a quantidade de processos protocolados nos meses de junho e julho. Então o problema está falando nessa rapaziada aqui, ó. Então, se nós fizermos o somatório desses processos, nós vamos encontrar 960. E isso está registrado na alternativa letra D de dado. Perfeito? Só recapitulando, progressão geométrica cresce de forma multiplicativa. Por isso que eu multipliquei por 2. A razão de progressão é 2. Então, estou multiplicando por 2. Se fosse de progressão aritmética, seria de forma aditiva. Aí, ao invés de multiplicar por 2, eu somaria 2. Então, seria 10 mais 2, 12. Com mais 2, 14. E assim sucessivamente. Outra coisa importante. Nós resolvemos o problema simplesmente construindo a PG. Mas você poderia aplicar a fórmula matemática. Por exemplo, eu quero achar o 6º mês. Então eu faria o seguinte, que o valor do 6º mês será o valor do primeiro mês multiplicado pela razão elevado à potência 5. Mas como assim, Sérgio? Por que potência 5? Porque a regra é essa posição menos essa. 6 tirando 1 dá 5. Então seria 10 vezes, a razão é 2. 2 elevado à potência 5. 2 na quinta é 32. 2 na quinta é 32. E 32 vezes 10 vai nos dar os 320. Ou seja, aquilo que nós obtivemos construindo a PG, eu posso obter pela fórmula. Agora eu quero calcular o 7º termo. Só para relembrar, o 7º termo será o primeiro vezes a razão elevado a expoente 6. Por que agora o expoente é 6? Porque eu estou fazendo 7 menos 1. 7 menos 1 é 6.
2 elevado à potência 6. 2 na sexta é 64. E 64 vezes 10 dá 640. Juntando esses dois, porque ele quer a soma, é evidente que a gente vai encontrar os mesmos 960 processos protocolados. Perfeito? Vamos para a nossa próxima questão. A terceira questão da aula de hoje diz assim: determinada empresa tem 70 atendentes divididos em 3 equipes de atendimento ao público, que trabalham em 3 turnos. Então, vamos registrar aqui, ó. Eu tenho equipe número 1, equipe número 2 e tenho a equipe número 3. A equipe número 1 trabalha das 7 às 13. Então, vamos registrar aqui. Das 7 às 13. A equipe número 2 trabalha das 11 às 17. Das 11 às 17. E a equipe número 3 trabalha das 14 às 20. Muito bem. De modo que nos horários de maior movimento existem 2 equipes em atendimento. Então, no horário de maior atendimento, nós vamos ter sempre 2 equipes atendendo. Se a quantidade de atendentes trabalhando das 12 horas for igual a 42 e a quantidade de atendentes trabalhando às 15 horas for igual a 40, então a quantidade de atendentes que começaram a trabalhar às 7 horas será igual. Bom, então vamos fazer o seguinte. A equipe número 1 trabalha das 7 às 13 e vamos representar aqui por X pessoas na equipe número 1. Então a equipe número 1 tem X pessoas trabalhando nela. A equipe número 2 tem Y pessoas trabalhando nela. E a equipe número 3 tem Z pessoas trabalhando nela. Perfeito? Vamos criar aqui uma linha do tempo. Vamos fazer assim, ó. Vamos criar uma linha do tempo aqui para a gente poder registrar essas informações. Começando 7 horas da manhã. Então, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Legal. Vou até das 7 às 20, que é onde começa e termina o expediente de trabalho dessa empresa. Muito bem. A primeira equipe trabalha das 7 às 13 horas. Isso quer dizer o seguinte, que às 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 horas, eu terei esses X trabalhadores pertencentes à equipe número 1. Eles começam às 7 e terminam às 13 horas. A equipe número 2 começa às 11 e termina às 17. Então, a equipe número 2 é Y. Então, começa às 11, Y, 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 até às 17 horas. Certo? Até às 17 horas, nós temos os trabalhadores da equipe 2 trabalhando. Agora vamos para os trabalhadores da equipe 3, que começa às 14 e vão até às 22 horas. 22 não, até 20 horas. Perfeito? Então aí está o nosso quadro de funcionários hora a hora trabalhando nessa empresa. Muito bem. O problema fala que às 12 horas eu tenho 42 atendentes. No horário das 12 horas nós temos 42 atendentes. Em outras palavras,
Nós estamos dizendo que nesse horário aqui, ó, essa soma tem que dar 42. E que às 15 horas eu tenho 40 atendentes. Em outras palavras, às 15 horas, a soma desses dois tem que dar 40. Então, você já deve ter percebido que você está diante de um sistema de equações, onde x mais y vale 42, vamos anotar aqui, x mais y vale 42, e y mais z vale 40. Muito bem. Uma informação que pode ter passado batida por nós é de que a empresa tem 70 atendentes. 70 atendentes. Ora, senhores, a soma desses três valores, x, y, z, tem que me dar os 70. Muito bem. Ele pergunta qual é a quantidade de atendentes que começam a trabalhar às 7 horas. Ele está perguntando o valor de x. Qual é a quantidade de atendentes que começam a trabalhar às 7 horas? Ou seja, quais são, ou qual é o valor de x? Quantos são os funcionários da empresa ou da equipe número 1? Ora, aqui um pouquinho de atenção da tua parte. Se y mais z vale 40, no lugar de y mais z, nós vamos escrever o valor 40. Isso quer dizer que x mais 40 tem que ser igual a 70. Passando 40 para lá, ele vai passar para o outro lado diminuindo. E nós chegamos à conclusão de que x vale 30. Então, na primeira equipe, nós temos exatamente 30 pessoas trabalhando, o que nos leva à resposta alternativa, a letra D de dado. E a partir desse momento, se você sabe que o x é 30, então é só você substituir aqui na primeira o 30, para 42 faltam 12. Então eu teria 12 funcionários trabalhando na equipe 2. E se você sabe que y mais z vale 40, 12 mais z vale 40, portanto z só pode ser 28. Com isso nós determinamos não só a primeira equipe, como todas elas. Mas como o problema pede especificamente a equipe número 1, a resposta é a alternativa, a letra D de dado. Perfeito? Eu espero que vocês tenham gostado dessas 3 questões. Espero que sim, né? E caso realmente tenha gostado, deixe seu like, faça um comentário. Isso vai fazer com que o nosso canal possa crescer cada vez mais. Ok? E não se esqueçam de acessar as nossas redes sociais, bem também como visitar o nosso site www.matematicalogica.com.br. Espero por você para a nossa próxima aula, onde nós daremos continuidade resolvendo mais questões da Banca CESP. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.